Neste trimestre, nós vamos estudar o livro de Jó. Gostaria muito que você lesse esse livro de Jó, está na Bíblia, né? Para que você possa melhor compreender, possa melhor nos acompanhar. Embora que a escola dominical presencial já voltou a partir desta semana, nós vamos continuar gravando essas palestras para você que nos acompanha toda semana. A lição de hoje é o livro de Jó. E o textuário diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. A nossa verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões. A nossa leitura bíblica, ela se encontra lá em alguns livros. Vamos primeiro ler 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em Ezequiel 14,14. Ainda que estivéssemos no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, 19 e 20. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Muito bem. Então, na introdução, nesse trimestre, já falei para você, nós vamos estudar um dos livros mais lindos da Bíblia, o livro de Jó. Um livro muito especial. Trata-se de um livro poético. O livro de Jó nos mostra a grandeza de Deus e nos mostra a finitude do homem. Nós temos uma passagem muito breve por esse mundo. O livro que alimenta a nossa esperança, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, mesmo quando a nossa vida parece que não tem mais solução. E alimenta a nossa esperança, mesmo quando parece que tudo concorre contra nós. Nos mostra a esperança que devemos ter em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. No primeiro tópico, autoria, livro e data do livro de Jó. O autor de Jó. Não sabemos quem é o autor do livro de Jó. Não há nenhuma indicação neste livro de quem escreveu. O próprio livro de Jó não cita quem o escreveu. E existem várias linhas de pensamento. Uma delas cita Moisés, como autor desse livro. Outros citam Eliú. Outros citam Salomão. Outros citam Ezequias. Outros citam Esdras. Nós não temos como afirmar quem escreveu Jó. E outros autores ainda dizem que Jó foi escrito a muitas mãos, escrito em diversas épocas. Esta é a pior das definições. É como se eu contasse uma história, parasse, meu filho que veio depois de mim continua contando, ele para, meu neto vem, conta, para, meu bisneto vem e conta. Isso não tem o menor sentido, né? Totalmente sem sentido. A história não teria uma linha de pensamento, porque depois de uma geração para outra muda completamente. E para nós essa não é uma história de ficção, não é um romance, é um fato real. Uma coisa sabemos e podemos afirmar: quem escreveu o livro de Jó foi, sem dúvida, um poeta, alguém que conhecia perfeitamente os fatos. Talvez o próprio Jó. Ele conhecia bem a história, porque ele viveu a história. No item 2, a pessoa histórica de Jó. Uma prova da veracidade da vida de Jó é o que a própria Bíblia fala. É a Bíblia quem atesta a veracidade dos fatos.
O profeta Ezequiel vem confirmar essa veracidade quando ele cita Jó, Daniel e Noé. E Tiago, o pastor em Jerusalém, irmão de Jesus, irmão do Senhor, também vai citar Jó em sua epístola, atesta a realidade de Jó. Tiago nos mostra a esperança e a paciência de Jó. E onde será que viveu Jó? No livro de Jó, em seu primeiro capítulo, situa Jó na terra de Uz. Não confundir com o Ur dos caldeus. É Uz. Um é com R e o outro é com S. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era íntegro, É o cara. reto e se desviava do mal. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A terra de Uz é real, ela existe, de fato. Situava-se ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia e até a Babilônia. Jeremias vai citar a terra de Uz. Jeremias 25:20. E a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Muito bem, então a terra de Uz é uma coisa real. Todo o livro de Jó é real, né? No item 4, a época de Jó. Nós não sabemos quando Jó existiu. Ele mesmo não nos diz nada a respeito da época em que ele existiu. Alguns situam Jó no tempo dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. É uma possibilidade. Jó é anterior a Moisés. Isso nós sabemos. Moisés foi quem iniciou o sacerdócio de Arão e seus filhos. No tempo de Jó ainda não existiam sacerdotes. Jó era o sacerdote da sua casa. Jó 1:5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam e se levantavam de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Ele abençoava os filhos. Ele sacrificava Pelos filhos. pelos possíveis pecados que os filhos estivessem cometendo. Você já pediu perdão pelos pecados dos seus filhos, dos seus netos? Pois é. Eu já pedi perdão pelos pecados dos meus filhos, dos meus netos. Era isso que Jó fazia. Ele era o sacerdote, ele falava com Deus. Como assim? Você pode pedir perdão pelo pecado dos outros? Pode pedir perdão pelo pecado dos outros. Para que Deus tenha misericórdia, Amém. não é? É isso mesmo. Outra característica é que Jó fala da herança de suas filhas. Após a lei dada a Moisés, as filhas não herdavam. Somente se o pai não tivesse filhos homens. Então aí elas herdavam. Números 27:8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então é um fato que Jó é anterior a Moisés. Eu creio que Jó talvez fosse anterior ao próprio Abraão, ou ele conviveu na época de Abraão. Então, como explicar o fato de Jó oferecer holocaustos? Como explicar isso, minha? O que Noé fez quando saiu da arca? Ofereceu holocaustos. Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Jó deve ter sido contemporâneo de Noé. Sim. Pelo menos conhecia o Deus de Noé, o nosso Deus. Abraão mesmo tem a chance de ter convivido com Noé, porque Noé viveu 11 gerações depois que saiu da arca. E quando Noé foi embora, Abraão tinha mais ou menos 54 a 58 anos. Possivelmente Jó
conviveu com Noé ou com as suas ideias. No tópico 2, a estrutura literária do livro, prosa e poesia. O livro de Jó é uma obra poética. Talvez quem escreveu foi um poeta. Talvez ele tivesse o dom da poesia. Eu gosto de prosa e de poesia. Eu sou assim, uma pessoa que lê bastante sobre isso, né? Isto não quer dizer que esse livro não é inspirado. É um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como os outros livros da Bíblia, né? Exatamente. E na minha concepção, quem é o maior poeta do universo? Deus. Deus! É só olhar para os sons que saem do universo. A terra emite sons, o sol emite sons. Acho que Deus gosta de música, porque a música é de Deus. Creio que Deus ama a arte. É só olhar para a nossa vida, olha a nossa volta, olha para o céu, olha para a lua, Olha para o como sol. ele nos fez Olha como ele nos perfeitos. fez perfeitos. Deus segue a beleza, é só olhar para o número 1.6, né? Que é um número muito interessante. Olha na internet. O livro foi escrito em prosa, poesia e prosa de novo. Prosa é a nossa forma de falar ou escrever. Hoje eu estava escrevendo uma prosa sobre Moisés, sem se levar em conta a métrica, ritmo ou rima. Por exemplo, os romances são escritos em prosa. Poesia é a arte de fazer versos, a arte de fazer uma obra em versos com métrica. Os primeiros capítulos são em prosa. Os capítulos centrais são em verso. Os capítulos finais são em prosa de novo. O prólogo, o início do livro, está em prosa, do capítulo 1 ao capítulo 2. E o epílogo também está em prosa. O texto intermediário está em poesia. Não é muito interessante isso, né? Não. Organização. O texto em poesia está dividido da seguinte forma: um monólogo de Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, 4 discursos de Eliú, amigo de Jó, e a revelação de Deus. Deus manifesta o seu poder e a sua graça, a humilhação de Jó diante de Deus e a restauração completa de Jó. No item 3, abundância de figuras de linguagem. O livro de Jó é muito rico em metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Um recurso expressivo um recurso que nós podemos usar aqui, um exemplo: amor é fogo que arde sem se ver. Isso aí é uma metáfora. O autor usou esse recurso estilístico para melhor dar vida ao texto. O autor queria que o texto fosse colorido, não em preto e branco, né? Vamos ver algumas metáforas. O vai e vem da lançadeira do tecelão. A rapidez da lançadeira, quem já viu fazer tecidos, é muito rápido. Os meus. Jó 7,6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabaram-se sem esperança. Ele compara os nossos dias com o vento e com a nuvem. Você consegue pegar o vento que já passou? Não. Ele passa e vai embora. Assim é a nossa vida, ela passa Nossa muito vida é como um rápido. vapor, diz a palavra de Deus. Exatamente. É como uma nuvem, que ou se desfaz em chuva ou desaparece. Mas nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Exatamente. Esse é o nosso mal. E compara com a sombra e com uma flor. A sombra, ela só existe enquanto você está na luz. Quando você desliga a luz, as sombras aparecem. Assim somos nós. E é preciso que tenha sol. E a flor, ela é muito bonita, mas quando é de manhã está aberta, de tarde, O murchou. lírio, por exemplo, né? Só dura um dia. Só dura um dia. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Nossa vida é muito rápida, minha novinha. Já estou com Num piscar de 72 olhos. anos. Daqui a pouquinho eu vou querer ir embora. Eu estou com 72 anos. Daqui a pouco, eu quero ir embora. Acabou. Num piscar de olhos as coisas acontecem e de repente, a pessoa que existia não existe mais, não é? É como um vento que soprou e foi embora, né? E compara com a corrida de uma águia. A nossa vida, meus irmãos, ela é efêmera.
Jó 9, 25 e 26. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passaram como navios veleiros, como águia que se lança à comida. A águia, quando ela se lança a comida, ela chega a atingir velocidades altíssimas, mais de 100 km por hora. A nossa vida é assim, é muito rápida. Você que é jovem, que está nos ouvindo, eu pensava, nossa, ele viveu 60 anos. Eu estou com 72, minha amiga. E nós nos consideramos o quê? Jovens. Nós somos eternos. Não, nós não somos. Também ele usa muito o recurso do paralelismo. No tópico 3, a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que será que os justos sofrem? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem. Fazem e ninguém consegue responder assim definitivamente. É uma questão muito importante tratada no livro de Jó. É um assunto extremamente importante. Por que será que os justos sofrem? A teologia tem tentado explicar essa dúvida. Também a filosofia tenta explicar. Sem dúvida, só Deus vai poder explicar para nós. Com certeza. Esse é um daqueles mistérios que só Ele vai nos explicar. Outra dúvida que também tem a teologia. Desculpe. Os filósofos e os teólogos tentam uma explicação. É muito difícil. Eu mesmo já me peguei perguntando: por que, Senhor? Por que aquele rapaz tão justo está sofrendo? Por que morreu tão jovem? Por que morreu tão jovem? Era um bebê. Por que esse menino está doente? É uma pergunta que nós fazemos, mas nós não temos resposta. São os desígnios de Deus, que nós só vamos entender quando chegarmos lá. É isso aí. No tempo e no contexto de Jó, quando ele vivia, no tempo dele, quem sofria é porque era mau. Quem sofre é porque pecou. Era assim que se pensava. E ainda se pensam hoje. Ainda pensam hoje. E não tem nada a ver. Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser malzinho. É Deus que tem o seu desígnio. O sofredor teria que ter feito algo errado. É isso que os amigos de Jó vão dizer a ele. E o livro lança um novo olhar sobre esse assunto. O sofrimento nem sempre é castigo, nem sempre é por causa do sofredor. Pode ser uma aula de Deus. Nós somos professores de química. Às vezes nós aprendemos com o sofrimento. Amém. Às vezes Deus quer nos ensinar algo e nós ficamos lutando com ele, lutando, e de repente vem a solução. Por quê? Porque Deus aí já resolveu a situação para nós. É como uma aula de química. Quando você dava um exercício difícil na prova, você queria prejudicar o aluno? Não. O que você queria? Que ele soubesse um pouco mais. Que ele soubesse a matéria. Várias vezes eu dei exercício na sala de aula difíceis de resolver. A minha esperança é que ninguém resolvesse. Mas eu queria que eles aprendessem. É isso que Deus faz conosco. Ele mostrou a Jó que é ele que está no controle. No item 2, existe bondade desinteressada? Existe essa bondade desinteressada? É difícil. Não sei. Existe uma ideia entre os homens de que a religião não passa de uma troca ou uma barganha. Eu sou religioso porque sou abençoado. Essa é a ideia de muitas pessoas. O principal... Tem pessoas que falam assim, eu vou para a igreja com você porque eu quero receber uma bênção. Exatamente. Aí fica lá uma vez, duas, três, não recebeu, pula fora. Exatamente. Porque vai atrás da bênção. Esse fez barganha. Sabe quem é o autor dessa ideia? É o nosso inimigo. O diabo é o autor dessa ideia. Afinal, se alguém tem saúde, bens, tem uma vida fácil, logo ele é religioso. É isso que ele falava. Para o inimigo em nossas vidas, Jó era fiel a Deus porque recebia os benefícios de Deus. Afinal, Jó tinha muitos bens, tinha uma família bem resolvida, Jó tinha muitos amigos, Jó tinha muita saúde. E o inimigo disse o que a Deus? Qualquer um é devoto com todas essas condições. Rico como ele é, só podia te servir. É isso que as pessoas às vezes fazem ideia, mas não é isso que é a verdade. Disse mais o inimigo, vindo o infortúnio, logo se afastam de Deus. Isso também não é verdade.
Será que se vier infortúnio e calamidade, ainda assim permanecerá o vigor e o fervor religioso? Eu digo para você, eu acho que eu ficaria com fervor religioso, com a confiança em Deus, mesmo que tudo desabasse, porque eu sei em quem tenho crido. É bem difícil e delicado. Difícil, delicado. Esse Isso é assunto... como um assalto, que você só vai saber como você vai reagir na hora que acontecer. Exatamente. Você é testemunha disso. Com certeza. O que você fez? Eu estava no shopping, né, com a minha sogra de braços dados, e de repente veio por trás de mim uma pessoa e me arrastou. Arrastou a minha bolsa e eu disse, larga, solta, e lutei com aquela pessoa. E de repente o meu filho gritou, sou eu, mãe. Mas eu já tinha reagido, já tinha batido na pessoa, sem nem olhar quem era. Por quê? Só quando acontece é que a gente vai saber qual é a reação. Exatamente. Meu filho apanhou, era eu dizendo para ela, Miralva, esse é o filho. E ele falou, mãe, sou eu. E ela não olhava mais nada, ela só batia e puxava a bolsa. Porque essa reação, esse tipo de reação, só se sabe na hora dela. Exatamente. Então, não podemos dizer assim, não, se tirar tudo de mim, eu ainda vou ser fiel a Deus. Deveria ser assim. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu não sei se seria assim. E Deus, que eu não passe por isso. Eu também não. Amém? Amém. Eu não quero passar por isso. O inimigo estava apostando que Jó não resistiria a uma prova dessas, perder tudo o que tinha, bens, família, amigos e, por último, a saúde. Porque ele perdeu tudo. O livro do Jó nos mostra que ele realmente resistiu. No item 3, pode um homem compreender a Deus? É difícil, então. Difícil. Podemos ver nos últimos capítulos de Jó o impacto da revelação divina sobre os homens. Podemos ver a mudança de Paulo, o nosso apóstolo Paulo, quando se encontra com Jesus na estrada de Damasco. Paulo... Ele ainda se chamava Saulo, né? Se chamava Saulo ainda. O Paulo que caiu não foi o mesmo Paulo que se levantou. O Saulo que caiu não foi o mesmo Saulo que se levantou. Quando a gente tem um encontro com Deus de verdade, é isso aí. De verdade, você não é mais a mesma pessoa. Depois que você tem um encontro com Deus, você não é mais a mesma pessoa. Porque você vai ser temente a Deus. Porque Paulo ele caiu lá na cidade de Damasco, mas o Paulo que se levantou não era mais. E isso não tem nada a ver com religião. Nada. Tem a ver com um encontro verdadeiro com Deus vivo. Amém. É isso aí. Isso também aconteceu conosco, Miravinha. O Telmo que conheceu a Deus não é o mesmo Telmo antes da conversão. O Telmo ficou para trás. Agora aqui é um novo Telmo. Uma nova Miravinha. Por que vai à igreja então, Miralva? Sabe por que nós vamos à igreja? Para congregar, para louvar, para bendizer o nome de Deus. Porque ali todos estão buscando a mesma coisa. Por isso nós vamos para a igreja. Amém. Também com Jó aconteceu o mesmo. Jó teve uma transformação total quando contemplou a majestade de Deus. Quando Deus começa a falar com Jó no capítulo 38. Jó 38, 1 e 3. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Jó teve um encontro com Deus. E o que aconteceu com Jó? Podemos ver o que ele vai falar no capítulo 42, depois que ele teve um contato com Deus. Jó 42, 5. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu experimentei Deus aqui na minha vida. É isso, Deus aqui no meu coração. É isso que Jó está dizendo. Quando eu experimentei Deus, nunca mais fui o mesmo. Viver e experimentar Deus mudou completamente sua vida. Muda tempo. Mudou nossa vida. Tem pessoas que ficam anos na igreja. Ela se convenceu de que tem que estar naquela igreja, mas ela não teve um encontro real com Deus. Porque quando você tem um encontro real com Deus, pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer. Você não deixa de Deus. Amém. Nós discipulamos uma pessoa
que estava na igreja, mas quando ele teve um encontro com Deus verdadeiro, ele se firmou. se E ele firmou. mudou completamente. E agora é evangelista. Puxa, que coisa. E ele não queria se batizar, nem queria ficar na igreja, hein? Ele ficava apontando, mas aquele desse jeito, aquele do outro jeito, aquele... Nossa, eu não aceito essas coisas. Exatamente. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó e a minha. Esta é a grande lição deixada pelo livro de Jó. Conclusão. Nesta primeira lição sobre o livro de Jó, nós vimos algumas informações sobre o contexto literário e histórico de Jó. Nós vimos como ele foi escrito, por quem foi escrito, tudo isso. É uma parte assim muito... é mais informação teológica, né? O livro de Jó é um estilo poético. Isso é importante para a compreensão da estrutura do livro de Jó. Também vimos que este livro apresenta princípios teológicos que vão além do espaço onde ele existiu e do tempo. Estes princípios são para todas as épocas, são para nós e culturas. O que nos fica demonstrado é que todo ser humano tem um anseio, conhecer a Deus. Amém? Eu tinha um anseio, conhecer a Deus. Durante muito tempo, quando eu ainda não era evangélico, eu tinha muita vontade de conhecer esse Deus, até que ele se apresentou a mim. Pai, eu te agradeço por essa palestra que nós pudemos gravar, Pai. Abençoa, Senhor, que quem for ouvir possa, Senhor, sentir a tua presença. Abençoa nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que abra o coração da pessoa que vai ouvir e que essa pessoa tenha o desejo de ler o livro de Jó, para aprender mais de ti. Pai, eu te louvo por essa oportunidade grandiosa de poder falar do livro de Jó. Amém.